Eu quero que você imagine comigo por um instante. Imagine-se acordando todos os dias com a sensação de que existe algo maior dentro de você, algo que nunca foi explorado completamente. Quantos de nós aceitamos limites que não nos pertencem? Limites que alguém colocou em nossa mente ou que nós mesmos, sem perceber, deixamos se instalar como verdades absolutas. Havia uma jovem chamada Clara, que vivia como muitos de nós, presa às expectativas dos outros, olhando para o mundo e pensando que nunca conseguiria mais do que aquilo que a vida lhe havia oferecido até então. Mas, em um momento de reflexão profunda, ela se perguntou: será que esses limites são realmente meus ou apenas uma ilusão que aceitei? Foi nesse instante que algo dentro dela começou a despertar. Ela percebeu que a mente que acredita é capaz de transformar obstáculos em degraus. Cada dificuldade que ela enfrentava poderia ser um degrau em direção ao que parecia impossível. Como disse Napoleon Hill, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Clara começou a repetir para si mesma todas as manhãs, olhando no espelho: eu sou capaz de ir além do que jamais imaginei. E aos poucos, essas palavras deixaram de ser apenas palavras. Tornaram-se ações, atitudes, pequenas vitórias diárias. A grande lição que Napoleon Hill nos dá aqui é simples, mas poderosa. O primeiro limite a ser superado está dentro da sua mente. Você está pronto para despertar o seu potencial e perceber que aquilo que sempre considerou impossível pode, na verdade, ser apenas o começo da sua grande jornada. Clara descobriu que despertar o seu potencial era apenas o primeiro passo. A verdadeira jornada exigia algo mais profundo, mais poderoso: fé inabalável. Mas não uma fé qualquer. Uma fé que não se abala diante do fracasso, da dúvida, do olhar de quem não acredita em você. Ela se lembrou de noites em que sentia o coração apertado, onde cada pequena derrota parecia esmagar sua confiança. Nesses momentos, Clara se perguntava: será que estou realmente pronta? Será que mereço algo maior? E então, como se uma voz interior tivesse falado, ela ouviu: Clara, a fé não é sentir que tudo será fácil. A fé é saber que não importa o que aconteça, você encontrará o caminho. Napoleon Hill dizia: a fé é o ponto de partida de todas as realizações. Sem fé, nada grande jamais foi alcançado. Clara entendeu que cada passo que dava, mesmo sem ver o caminho completo, precisava ser guiado por essa fé. Ela começou a escrever, diariamente, pequenas afirmações que a lembrassem de sua força interior. Minha fé abre portas que antes pareciam impossíveis. Eu acredito no meu poder de transformar desafios em vitórias. E foi justamente nesse processo que Clara percebeu algo que muitos ignoram. Fé verdadeira não é passiva. Ela exige ação. Ela exige persistência. Quando a vida tentou derrubá-la, quando amigos duvidaram, quando portas se fecharam diante dela, Clara manteve-se firme. Ela sabia que cada dificuldade era, na verdade, um teste, um convite para acreditar ainda mais. Um dia, enquanto caminhava sozinha por um parque, ela se pegou olhando para o céu e refletindo: e se eu falasse comigo mesma como falo com os outros? Se eu encorajasse minha própria alma com a mesma intensidade que encorajo meus amigos? A resposta veio como um estalo. Ela era a maior fonte de fé que poderia ter. A partir daquele momento, Clara decidiu que não deixaria mais que dúvidas externas definissem seus limites. Ela começou a transformar sua fé em ações concretas. Acordava mais cedo, estudava incansavelmente, criava planos, enfrentava medos que antes pareciam impossíveis. Cada pequena vitória aumentava sua confiança, alimentando a chama de uma fé que se tornava inquebrável. Napoleon Hill nos lembra que a fé não é mágica, ela é mentalidade.
é acreditar em algo maior do que o obstáculo à frente. É sentir, mesmo quando tudo indica o contrário, que você tem o poder de criar a sua própria realidade. E Clara começou a viver essa verdade com cada respiração, cada passo, cada decisão. No fim desse capítulo, Clara olhou para si mesma no espelho e sorriu. Não era mais a jovem que duvidava de tudo. Era alguém que compreendia que a força da fé não vem de bênçãos externas, mas do coração que decide, todos os dias, não desistir. Pergunta para você, leitor. Você está pronto para cultivar essa fé que não vacila, mesmo diante do impossível? Você está pronto para transformar seus medos em força, seus sonhos em realidade? Afirmação: minha fé é minha armadura, nada pode me deter. O universo conspira a meu favor e cada desafio fortalece meu espírito. Clara sentia a fé pulsando dentro dela, mas logo percebeu que fé sem ação não muda nada. Ela havia aprendido que acreditar era apenas o começo. Agir imediatamente era o que transformava sonhos em conquistas tangíveis. Numa manhã fria de outono, Clara decidiu que aquele seria o dia em que não apenas pensaria sobre o futuro, mas faria algo concreto por ele. Ela se levantou antes do sol, respirou profundamente e perguntou a si mesma: o que posso fazer agora que fará diferença daqui a um ano? Essa pergunta simples, porém poderosa, a fez perceber quantas vezes havia adiado decisões importantes. Quantos projetos foram esquecidos, quantas oportunidades passaram sem que ela sequer tentasse. Ela se lembrou de Napoleon Hill, que dizia: a ação é a ponte entre o desejo e a realização. Clara começou pequeno. Abriu seu caderno de metas, listou 3 ações que poderia realizar naquele dia e decidiu que não deixaria nenhuma para amanhã. O primeiro passo foi escrever um plano detalhado para um projeto que ela vinha sonhando há anos. Sentada à mesa, caneta na mão, sentiu algo incrível, a sensação de controle sobre sua própria vida. Mas a vida raramente oferece um caminho sem desafios. Durante aquela manhã, enquanto Clara tentava contatar possíveis parceiros para seu projeto, recebeu uma recusa inesperada. Um e-mail seco dizia que não havia interesse. A maioria das pessoas teria se deixado abater, mas Clara respirou fundo, olhou para o céu e murmurou: e se isso for apenas o teste para minha determinação? Ela decidiu ligar para outro contato, e outro sem hesitar. Cada não que recebia, ao invés de derrubá-la, fortalecia sua determinação. A cada tentativa, a frase de Napoleon Hill ecoava em sua mente: não desista, não aceite derrota. Cada fracasso é apenas uma lição disfarçada. Enquanto caminhava pela rua, refletindo sobre os obstáculos, Clara percebeu algo fundamental. Agir imediatamente não significa fazer tudo perfeitamente, mas sim dar o primeiro passo, sem medo, mesmo que o caminho esteja incerto. Ela viu pessoas ao redor, algumas esperando o momento perfeito, outras hesitando por medo de fracassar. E ela se perguntou: será que eles sabem que cada segundo perdido é um degrau que nunca subirão? Clara começou a enxergar a ação como um hábito diário, quase ritual. Ela acordava, planejava, agia, revisava e ajustava. A cada dia, a confiança crescia e os limites que antes pareciam intransponíveis começavam a desaparecer. Ela descobriu que o universo responde à iniciativa e que quando você se move com coragem e decisão, portas que pareciam fechadas se abrem sem aviso. Mas agir também trouxe momentos de vulnerabilidade. Em uma dessas manhãs, após uma tentativa frustrada de apresentar seu projeto a investidores, Clara sentiu a pressão da dúvida. Ela se sentou sozinha em um banco do parque, pensando em desistir. Foi então que se lembrou da frase que sempre repetia: eu ajo agora, com coragem e determinação. Ela fechou os olhos, respirou fundo
e decidiu levantar-se. Em vez de lamentar a rejeição, transformou-a em aprendizado. Analisou cada detalhe, corrigiu falhas, aprimorou sua apresentação e voltou à luta. Cada ação imediata reforçava sua fé, fortalecia sua mente e aproximava-a de seu objetivo. Napoleon Hill ensinava que os vencedores não esperam pelo momento certo. Eles criam o momento certo. Clara internalizou essa verdade com intensidade. Ela começou a enxergar cada desafio não como uma barreira, mas como uma oportunidade de crescimento. Cada não, cada dificuldade, cada obstáculo se transformava em um degrau para algo maior. Enquanto o sol começava a se pôr, Clara olhou para o horizonte e percebeu que havia percorrido um caminho invisível para os olhos de quem a observava. Mas para ela, cada passo tinha significado. Ela sorriu para si mesma e disse: "Eu não espero mais que as coisas aconteçam. Eu faço acontecer. Cada ação, cada decisão, cada movimento me aproxima da minha vitória." E assim, Clara descobriu o segredo dos vencedores: agir imediatamente com coragem, fé e persistência, mesmo quando ninguém acredita em você, mesmo quando o medo sussurra para parar. Pergunta para você, leitor: quantos sonhos você já deixou morrer esperando o momento perfeito? Quantos desafios você ignorou por medo de agir? Hoje, neste instante, você pode decidir agir ou continuar esperando. Eu ajo agora, sem hesitar. Cada passo que dou me aproxima do sucesso. Nada nem ninguém pode deter minha determinação. Após meses de ação consistente, Clara começou a perceber algo que mudaria para sempre a forma como ela via a vida. O verdadeiro poder não está apenas nas ações, mas na mente que as guia. Cada decisão, cada passo, cada escolha começava dentro dela, antes de se manifestar no mundo externo. Em uma tarde silenciosa, ela se sentou à beira de um lago e observou seu reflexo na água. Pela primeira vez, ela não viu apenas um rosto cansado ou preocupado. Viu potencial, força e possibilidade. E então veio a pergunta que mudaria tudo. Será que tenho usado minha mente para criar a realidade que desejo, ou apenas reagido à realidade que me foi dada? Clara lembrou-se de uma das máximas de Napoleon Hill: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas agora ela entendia que conceber e acreditar não eram suficientes. A mente precisava estar disciplinada, focada, positiva e direcionada com intenção clara. Ela começou a praticar diariamente o que chamava de treino mental do vencedor. Todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, Clara fechava os olhos, respirava fundo e visualizava seus objetivos com detalhes vívidos: o projeto que queria lançar, a confiança nos investidores, o impacto que seu trabalho teria na vida das pessoas. Sentia cada vitória como se já tivesse acontecido. E algo incrível começou a acontecer. Oportunidades começaram a aparecer de formas inesperadas. Pessoas que antes pareciam distantes se aproximavam. Soluções surgiam de onde ela menos esperava. Portas antes fechadas se abriam de maneira quase mágica. Clara percebeu que a mente atrai aquilo que ela foca intensamente. O mundo exterior refletia seu mundo interior. Mas nem tudo era simples. Clara enfrentou momentos de dúvida intensa. Em uma dessas noites, ao revisar seu progresso, ela sentiu medo. E se eu nunca conseguir? E se tudo isso for em vão? Foi então que se lembrou da força da mente positiva e da visualização. O medo era apenas um reflexo de pensamentos não controlados. Ela respirou fundo, ajustou seu foco e repetiu mentalmente: eu crio a minha realidade. Eu sou o arquiteto do meu destino. Essa prática diária começou a transformar não apenas seus resultados, mas também sua percepção de si mesma. Clara começou a entender que riqueza, sucesso, felicidade e paz
Não eram eventos externos a serem conquistados, eram reflexos de seu estado mental. Cada pensamento de dúvida ou negatividade criava resistência, enquanto cada pensamento de confiança e ação criava fluxo e oportunidades. Ela começou a aplicar esse conhecimento em todos os aspectos da vida. No trabalho, abordava cada projeto com confiança, mesmo quando as chances pareciam mínimas. Nas relações, cultivava empatia e intenção positiva, atraindo pessoas alinhadas com seus valores. Nos desafios pessoais, encarava cada obstáculo como um reflexo de algo interno que precisava ajustar, e não apenas como um problema externo. Clara percebeu que o poder da mente sobre o mundo não é magia, é lei natural. É a mesma lei que Napoleon Hill descreveu quando falou sobre a lei da atração. Aquilo em que você concentra energia, atenção e fé, inevitavelmente se manifesta. Mas não é passiva. A mente precisa estar aliada à ação, à disciplina e à crença inabalável. Em um momento marcante, Clara olhou para o céu durante uma caminhada e refletiu. Se eu posso mudar meus pensamentos, posso mudar minha vida. Se posso controlar minha mente, posso transformar o mundo ao meu redor. E foi nesse instante que ela sentiu a clareza de um vencedor. Ninguém limita você além dos limites que você aceita em sua mente. Ela começou a reforçar diariamente sua prática mental com afirmações poderosas, olhando no espelho e dizendo: eu sou o criador da minha realidade. Minha mente é minha maior riqueza e minha arma mais poderosa. Tudo o que desejo está ao meu alcance, porque eu acredito e ajo com intenção. A cada dia, Clara sentia a energia mudando dentro dela. Problemas que antes pareciam impossíveis de resolver se tornavam desafios estimulantes. Barreiras externas já não eram muros, eram trampolins para crescimento. Ela compreendeu que a mente bem treinada não conhece limites, não teme o impossível e não se intimida diante de adversidades. E então veio a pergunta que ecoa até hoje. Se o mundo que você vê é reflexo do que você pensa, que mundo você está criando agora? Eu sou mestre da minha mente. Cada pensamento positivo, cada decisão consciente molda a minha realidade. Nada me impede de alcançar meus objetivos. O mundo exterior é apenas reflexo da grandeza que cultivo dentro de mim. Clara começou a perceber que, por mais que a mente fosse poderosa e a ação constante trouxesse resultados, ainda existia algo invisível que ameaçava paralisar qualquer progresso: o medo. Não o medo evidente, que todos reconhecem diante de uma situação perigosa, mas os medos sutis, silenciosos, que se escondem nas sombras da mente e do coração. Ela se lembrava de noites em que permanecia acordada, com pensamentos que giravam sem cessar, questionando suas próprias escolhas. Havia o medo do fracasso, do julgamento, da solidão, do desconhecido. Cada um desses medos, embora invisível, tinha força suficiente para detê-la se ela permitisse. Numa manhã fria, Clara decidiu enfrentar esses medos diretamente. Pegou uma mochila, calçou sapatos confortáveis e começou a caminhar sem destino pelas ruas da cidade ainda adormecida. Cada passo era um exercício de coragem, porque a cada esquina, a cada rua silenciosa, ela sentia surgir o velho espectro do medo. E se eu não for capaz? E se tudo der errado? E se ninguém acreditar em mim? Ela se sentou num banco de praça, observando a névoa subindo lentamente. A solidão naquele momento era absoluta, mas também libertadora. Clara percebeu que os medos só têm poder quando se é dependente da aprovação dos outros, quando se vive olhando para fora em vez de para dentro. Ela percebeu que a verdadeira força estava em enfrentar o que ninguém vê, aquilo que ninguém ensina a enfrentar.
Enquanto caminhava mais tarde pelo parque, lembrava-se de histórias de grandes homens e mulheres que Napoleon Hill narrava. Indivíduos que alcançaram riquezas extraordinárias e sucessos inimagináveis, mas que também haviam sentido os mesmos temores que a paralisavam às vezes. A diferença era simples. Eles decidiram agir apesar do medo. Eles reconheceram a sombra, mas não deixaram que ela determinasse seu caminho. Em uma rua deserta, Clara encontrou um velho espelho quebrado apoiado contra uma parede. Por um instante, ficou fascinada com seu reflexo fragmentado. Cada pedaço refletia não apenas seu rosto, mas também o passado cheio de inseguranças, erros, dúvidas e hesitações. E então, algo mudou dentro dela. Não era mais sobre fugir dos medos ou ignorá-los, mas sobre reconhecê-los, compreendê-los e caminhar através deles. Ela lembrou-se de uma frase que Napoleon Hill havia dito: "Os que superam os medos invisíveis encontram uma liberdade que os outros jamais conhecerão." Clara entendeu que cada medo escondido carregava uma lição. O medo de fracassar a ensinou a planejar melhor. O medo de não ser reconhecida a ensinou a valorizar a própria opinião acima da dos outros. O medo da solidão a ensinou a se tornar inteira por si mesma. Nas semanas seguintes, Clara começou a testar essa nova filosofia. Ela se colocou em situações desconfortáveis. Fez apresentações para grupos que antes a intimidavam, começou a conversar com pessoas desconhecidas para expandir sua rede de contatos, decidiu encarar atividades que desafiavam sua coragem física e emocional. Cada momento de ansiedade se tornou uma oportunidade de fortalecimento interno. Num dia particularmente difícil, Clara teve que apresentar seu projeto mais importante para um grupo de investidores renomados. Durante a preparação, o medo tentou dominá-la. Mãos suando, coração acelerado, pensamentos que gritavam para desistir. Mas ela caminhou até a sala, respirou fundo e começou a falar. Cada palavra, cada gesto, cada argumento era uma prova silenciosa de que os medos não tinham mais controle sobre ela. Ao final da apresentação, mesmo antes de receber qualquer resposta, Clara sentiu algo profundo, uma liberdade inédita. Ela havia enfrentado aquilo que ninguém via e continuava de pé. O medo continuava lá, como uma sombra, mas já não era mais uma prisão. Enquanto caminhava sozinha de volta para casa, refletiu sobre tudo o que aprendera. A vida raramente apresenta desafios que são visíveis ou fáceis de compreender. Os verdadeiros obstáculos estão dentro de nós, nas nossas dúvidas, nos nossos receios, nas histórias que contamos a nós mesmos sobre quem podemos ser. Superar esses medos invisíveis exige coragem silenciosa, disciplina emocional e a capacidade de caminhar sozinho quando ninguém mais acredita. Clara percebeu que esse era um dos maiores segredos do sucesso e da prosperidade, a habilidade de enfrentar, com determinação, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém ensina. Cada passo solitário, cada reflexão profunda, cada momento de ansiedade vencido era, na verdade, um investimento em sua liberdade pessoal e em sua capacidade de realizar sonhos que pareciam impossíveis. Ela voltou para casa com a certeza de que, embora o medo nunca desapareça completamente, ele perde poder sobre aqueles que se recusam a deixá-lo definir seus destinos. Clara começava a entender o que Napoleon Hill chamava de maior força do espírito humano. Não é a ausência de medo, mas a coragem de agir apesar dele. Após meses de enfrentamento de medos e ação constante, Clara começou a perceber que o verdadeiro valor do sucesso não estava apenas nos resultados externos, mas em algo muito mais profundo: a riqueza interna. Ela havia passado tanto tempo perseguindo oportunidades, contatos e reconhecimento que muitas vezes esquecia que tudo o que construía no mundo exterior era apenas um reflexo do que cultivava dentro de si mesma.
Numa tarde silenciosa, Clara decidiu fazer uma pausa. Sentou-se perto da janela de seu apartamento, olhando para a cidade movimentada lá fora. Os prédios brilhavam com sinais de negócios, oportunidades e sucesso, mas algo nela sentia que ainda havia algo faltando. Foi quando ela se lembrou de uma das máximas de Napoleon Hill: riqueza começa na mente, cresce no coração e se manifesta no mundo. Ela começou a refletir sobre a própria vida. Os dias de dúvida, os momentos em que sentiu que o mundo estava contra ela e os dias de pequenas vitórias conquistadas com coragem e determinação. Clara percebeu que cada ação, cada desafio superado, cada momento em que escolheu coragem em vez de medo, era uma semente de riqueza que germinava dentro dela. Nos dias seguintes, Clara começou a prestar atenção em como se relacionava com o dinheiro, o sucesso e as oportunidades. Percebeu que muitas vezes projetava insegurança e escassez em tudo ao seu redor. Sempre que se concentrava em falta, em limitação ou medo de perder, essas mesmas sensações se refletiam em seus resultados. Mas, quando mudava o foco para confiança, valor próprio, criatividade e generosidade, novas possibilidades surgiam. Ela começou a ver riqueza de forma diferente. Não era apenas uma questão de números em uma conta bancária ou contratos assinados. Riqueza verdadeira, pensou Clara, era a capacidade de criar valor, de gerar impacto, de viver com liberdade e propósito. Foi uma transformação silenciosa, mas profunda. Cada gesto, cada escolha ética, cada momento de generosidade contribuía para fortalecer seu senso de abundância interior. Um dia, Clara recebeu uma proposta de investimento significativa. No passado, ela teria sentido ansiedade e medo, questionando se merecia aquela oportunidade. Mas agora, com o novo entendimento de que riqueza externa é reflexo de riqueza interna, ela abordou a situação com clareza e confiança. Não era arrogância, era uma certeza tranquila de que, independentemente do resultado, cada passo dado era parte do seu crescimento. Enquanto revisava os detalhes da proposta, Clara percebeu outra lição essencial. Quanto mais abundante você se sente internamente, mais o universo responde com abundância externa. Cada conexão, cada parceria, cada oportunidade parecia surgir de forma mais natural, mais fluida, quase como se o mundo refletisse diretamente o estado de sua mente e coração. Clara também percebeu que riqueza interna incluía tempo, energia e foco. Quanto mais disciplinada era em manter a mente positiva, em agir com intenção, em escolher relacionamentos e experiências que elevassem seu espírito, mais ela se sentia completa, independente das circunstâncias externas. O dinheiro e o sucesso se tornaram apenas uma consequência natural desse equilíbrio interno. Em uma noite, enquanto caminhava sozinha sob a luz das estrelas, Clara refletiu sobre toda a jornada até ali. Ela percebeu que durante anos buscou riqueza como uma recompensa externa, sem perceber que cada dificuldade, cada medo, cada ação tomada estava moldando uma riqueza muito maior e mais duradoura dentro dela. A riqueza, pensou Clara, não é apenas algo que se conquista, é algo que se descobre, se cultiva e se manifesta quando a mente e o coração estão alinhados com coragem, fé e propósito. E mais importante, é algo que não pode ser tirado por circunstâncias externas, porque nasce de dentro. É resistente a críticas, fracassos e rejeições. Enquanto observava a cidade abaixo, Clara sentiu um senso profundo de liberdade. Ela sabia que, mesmo que amanhã surgissem novos desafios, ela tinha algo que ninguém poderia tirar. A consciência de que sua riqueza verdadeira sempre começa dentro dela. E assim,
A jovem que começou sua jornada enfrentando medos invisíveis e aprendendo a agir imediatamente, agora começava a compreender que a prosperidade, o sucesso e a realização não são apenas objetivos externos, mas reflexos de uma mente e um coração cultivados com intenção, disciplina e coragem. Com a riqueza interna começando a se consolidar, Clara sentiu que ainda faltava algo essencial. Não se tratava de recursos, habilidades ou conexões, mas de uma força invisível que poderia guiar todas as suas decisões, todas as suas ações e até mesmo os pensamentos mais profundos. Essa força tinha um nome: propósito. Durante anos, Clara havia vagado, movendo-se de oportunidade em oportunidade, muitas vezes reagindo ao mundo em vez de moldá-lo de acordo com sua própria visão. Ela percebeu que, sem propósito, cada conquista se tornava vazia. Cada ação se perdia em meio a outras prioridades, e cada medo parecia mais pesado. Foi numa manhã de outono, enquanto caminhava por uma trilha pouco conhecida, que a clareza finalmente chegou. Ela parou diante de uma árvore antiga, suas raízes profundas, lembrando-lhe que tudo de valor nasce do que está firme, invisível, sustentando aquilo que cresce acima do solo. Clara refletiu: tal como essa árvore, eu preciso de raízes. Minhas raízes são meu propósito. Napoleon Hill ensinava que o propósito é a força invisível que mantém os vencedores em movimento, mesmo quando tudo parece desmoronar. Sem ele, disse ele, a mente se dispersa, a fé vacila e o medo se fortalece. Clara entendeu que seu propósito não era apenas um objetivo de curto prazo, mas uma missão que poderia direcionar cada aspecto de sua vida. Uma luz capaz de iluminar o caminho, mesmo nas noites mais escuras. Ela começou a se perguntar profundamente: o que realmente importa para mim? Que legado quero deixar? Que vida posso criar que seja verdadeira, intensa e significativa? Cada pergunta era desconfortável, pois revelava lacunas que ela ainda precisava preencher. Mas também era libertadora, pois apontava o caminho. Clara percebeu que seu propósito estava intimamente ligado àquilo que ela amava fazer e ao impacto que queria ter no mundo. Ao longo das semanas seguintes, Clara passou a priorizar cada decisão de acordo com seu propósito. Ela aprendeu a dizer não para aquilo que desviava sua energia, mesmo que parecesse vantajoso superficialmente. Escolheu projetos, relacionamentos e desafios que fortaleciam sua missão e não apenas que traziam recompensas imediatas. Com o propósito definido, algo mágico começou a acontecer. A persistência, antes difícil de sustentar, tornou-se natural. Obstáculos que antes teriam feito qualquer pessoa desistir, agora eram apenas testes, passos obrigatórios para alcançar o que realmente importava. Cada recusa, cada falha, cada crítica deixou de ser um peso e passou a ser um aprendizado. Clara se lembrou de um momento específico. Havia investido meses em um projeto que parecia fadado ao fracasso. Investidores desistiram, parceiros se afastaram e até amigos duvidaram de sua visão. Mas seu propósito era claro. Ela sabia que aquilo que estava construindo tinha significado, não apenas para si, mas para outras pessoas. E foi essa clareza que a manteve firme, guiando cada decisão e cada esforço, mesmo quando tudo ao redor parecia perdido. Napoleon Hill dizia que os homens e mulheres que alcançam sucesso duradouro possuem um propósito definido, uma força que os mantém em movimento mesmo diante do impossível. Clara compreendeu que o propósito não eliminava os desafios, mas dava sentido a cada passo, permitindo que o esforço se tornasse prazeroso e não apenas necessário. Em uma tarde chuvosa, Clara caminhou até o topo de uma colina e olhou para a cidade abaixo. Lembrou-se de sua jornada,
Desde a jovem que aceitava limites invisíveis, passando pelo enfrentamento de medos silenciosos, até a descoberta da riqueza interna que fluía de dentro para fora. Agora, com propósito definido, cada desafio, cada oportunidade, cada momento de ação tinha uma direção clara. Ela percebeu que propósito e persistência são inseparáveis. Persistir sem propósito é fadiga. Ter propósito sem ação é ilusão. Mas unir os dois é a essência da verdadeira realização. E enquanto o vento frio soprava contra seu rosto, Clara sentiu uma força tranquila e imbatível. Sabia que não importava quantos obstáculos surgissem, seu caminho já estava traçado. No silêncio daquela colina, ela se perguntou: e se todos os dias fossem vividos sem clareza, sem missão, apenas reagindo ao mundo? Quantos sonhos seriam perdidos? Quantas vidas seriam desperdiçadas? E então sorriu, porque sabia que sua jornada não era desperdiçada. Cada passo, cada queda, cada dúvida enfrentada havia sido um tijolo na construção de algo maior. Com propósito definido, Clara descobriu que a vida não é sobre evitar dificuldades, mas sobre usar cada dificuldade como impulso, cada queda como aprendizado e cada decisão como manifestação de algo maior que você mesmo. O propósito não apenas direciona a ação, ele transforma a dor em motivação, o cansaço em força e o medo em combustível. Enquanto caminhava de volta para casa, Clara percebeu que havia atingido um novo nível de consciência. Agora sabia que, independentemente do que o mundo lançasse em seu caminho, ela teria algo que ninguém poderia tirar. Uma razão clara e profunda para continuar, para persistir e para transformar sua vida em algo extraordinário. O mundo de Clara, que antes parecia previsível, agora se mostrava repleto de desafios inesperados. Obstáculos surgiam não apenas no caminho de seus projetos e sonhos, mas também na forma de dúvidas internas, críticas silenciosas e a sensação constante de que ela estava sozinha em sua jornada. Foi nesse momento que ela compreendeu a verdadeira natureza da resiliência, a capacidade de persistir, mesmo quando ninguém está ao seu lado para apoiar, a habilidade de continuar caminhando quando a estrada parece interminável e escura. Em uma manhã fria, Clara caminhava pelas ruas vazias da cidade, sentindo o peso das últimas semanas. Alguns de seus projetos haviam falhado, parcerias haviam se dissolvido e a sensação de isolamento parecia esmagadora. No entanto, algo dentro dela ainda permanecia firme. Era a mesma voz interna que a lembrava, dia após dia, que o verdadeiro progresso nunca depende de aplausos externos, mas da coragem silenciosa de continuar. Ela se recordou das histórias que Napoleon Hill contava sobre os grandes visionários do mundo. Homens e mulheres que enfrentaram rejeição, dificuldades financeiras e dúvidas internas, mas que jamais abandonaram seus objetivos. A diferença entre eles e os demais era simples, mas profunda. Eles caminharam sozinhos quando necessário, mantendo a fé em si mesmos e em seus propósitos. Enquanto Clara caminhava, cada passo parecia ecoar em sua mente, lembrando-a de que a solidão não era fraqueza. Pelo contrário, era a oportunidade de descobrir sua força mais profunda. Ela começou a refletir sobre os momentos mais difíceis de sua vida, quando sentiu que não havia ninguém para ajudá-la. Cada experiência, por mais dolorosa que fosse, havia sido uma lição. Cada lágrima carregava aprendizado, cada obstáculo superado se tornava combustível para o próximo desafio. Em um desses dias, Clara enfrentou uma situação crítica. Um projeto importante, que representava meses de esforço e planejamento, começou a desmoronar devido à falta de apoio e imprevistos financeiros. A sensação de fracasso parecia inevitável e o medo começou a sussurrar:
Talvez você não esteja pronta, talvez isso não seja para você. Mas ao invés de se render, Clara decidiu caminhar. Literalmente, ela pegou sua mochila e saiu, andando por horas, pelas ruas e praças da cidade. Cada passo servia como um exercício de resiliência, um lembrete silencioso de que o progresso não depende de conforto, aplauso ou certeza. Era sobre continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto caminhava, observava as pessoas ao redor, muitas delas seguindo rotinas previsíveis, algumas resignadas a uma vida mediana. E Clara percebeu que havia algo diferente em quem decide caminhar sozinho. Existe uma intensidade, uma concentração de energia e propósito que os outros jamais experimentam. A solidão não é ausência de força, é teste, e o teste forja caráter. Nos dias seguintes, Clara começou a transformar suas dificuldades em ação consciente. Ela analisava cada erro, cada falha, e extraía deles a lição necessária para avançar. Entendeu que resiliência não significa nunca sentir medo ou tristeza, mas andar através deles com determinação e clareza, mantendo o olhar no horizonte, mesmo quando ninguém mais está olhando. Ela se lembrou de uma situação no passado. Uma apresentação que ela havia preparado com meses de antecedência foi cancelada na última hora, diante de um público que não chegou. No passado, isso a teria devastado, mas agora, com resiliência cultivada, ela enxergou a oportunidade. Revisar a apresentação, melhorar cada detalhe, fortalecer suas ideias e estar pronta para o próximo momento. Cada desafio que surgia não apenas testava sua persistência, mas também fortalecia sua capacidade de enfrentar a vida de forma independente. Clara começou a perceber que os momentos em que se sente mais só são também os momentos em que se conhece mais profundamente. É na solidão que a mente se afina, que a visão se clareia e que a força interior se revela. Napoleon Hill dizia que a adversidade é muitas vezes o maior mestre de todos, e Clara sentiu isso na pele. Cada dificuldade a ensinou mais sobre si mesma do que qualquer sucesso fácil poderia ensinar. Ela percebeu que andar sozinha não significa estar perdida. Significa ter coragem para seguir o próprio caminho, mesmo quando ninguém acredita, quando ninguém oferece apoio, e quando todos os sinais parecem dizer para desistir. Em uma noite silenciosa, após dias de intensa caminhada física e emocional, Clara sentou-se no topo de uma colina, olhando a cidade iluminada lá embaixo. Sentiu uma mistura de cansaço e força. Cada obstáculo enfrentado, cada passo solitário, cada lágrima e cada medo transformado em ação haviam deixado marcas profundas, mas preciosas. Ela compreendeu que a resiliência não é apenas uma qualidade, mas uma maneira de viver, uma disciplina diária que transforma a adversidade em crescimento e a solidão em poder. Enquanto o vento soprava, Clara sorriu silenciosamente. Sabia que mesmo nos dias mais difíceis nunca estaria realmente sozinha, porque sua força interior, construída com coragem, propósito e persistência, seria sempre seu maior aliado. Cada passo que dava, mesmo sem aplausos ou reconhecimento, a aproximava de seu destino, tornando-a mais forte, mais sábia e mais preparada para qualquer desafio futuro. E foi nesse silêncio, caminhando sozinha, que Clara percebeu a verdade que Napoleon Hill tantas vezes afirmou. Os que persistem sozinhos, com coragem e disciplina, são os que transformam impossíveis em realidade, sonhos em conquistas e medo em poder. Após anos caminhando com coragem, enfrentando medos invisíveis, superando limites internos e externos e construindo riqueza e propósito, Clara começou a perceber algo que ia além de suas conquistas individuais. A força de seu impacto sobre o mundo e nas vidas das pessoas ao seu redor.
Era o começo de compreender o verdadeiro significado do legado. Tudo começou de maneira silenciosa. Pessoas que haviam cruzado seu caminho começaram a se aproximar novamente, não apenas para colaborar, mas para compartilhar como as atitudes de Clara, sua determinação e sua persistência silenciosa haviam inspirado mudanças em suas próprias vidas. Um jovem colega comentou como havia aprendido a enfrentar seus medos apenas observando a coragem de Clara. Um parceiro de projeto disse que, mesmo sem perceber, Clara mostrava que era possível agir com propósito e resiliência, mesmo diante das maiores dificuldades. Naquele momento, Clara compreendeu que cada passo solitário, cada desafio enfrentado e cada decisão tomada com coragem não apenas construíam sua própria vida, mas também geravam ondas invisíveis que tocavam outras pessoas. Era como se cada pequena vitória, cada aprendizado, fosse uma semente lançada no mundo, pronta para germinar no coração de alguém. Ela se lembrou de Napoleon Hill, que ensinava: a verdadeira riqueza não é o que você acumula para si mesmo, mas o que você deixa para os outros como resultado de sua visão, coragem e ação. Clara compreendeu que o legado não se restringe a bens materiais, títulos ou reconhecimento público. Ele é medido pela influência positiva que exercemos sobre os outros, mesmo silenciosamente, mesmo quando ninguém percebe. Em uma manhã de sol, Clara caminhava por uma escola local, observando crianças brincando e rindo no recreio. Ela percebeu que suas próprias experiências, seus medos enfrentados e seus limites superados, agora podiam servir como exemplos de força e esperança para aqueles que ainda estavam descobrindo seu caminho. Não era apenas sobre sucesso. Era sobre mostrar que a vida pode ser transformada quando se decide enfrentar os desafios com coragem e propósito. Nos meses seguintes, Clara começou a notar padrões impressionantes. Pessoas ao seu redor começaram a assumir responsabilidades que antes evitavam. Outras começaram a perseguir sonhos que haviam sido abandonados por medo. Cada gesto de resiliência e cada decisão de coragem que Clara havia tomado funcionava como um catalisador silencioso, espalhando confiança e determinação. Houve um dia memorável em que Clara recebeu uma carta de uma jovem mulher que se inspirara em sua jornada. A mulher escreveu sobre como, após ouvir a história de Clara, começou a confrontar seus próprios medos, a buscar seus objetivos com determinação e a acreditar que poderia superar os obstáculos que pareciam intransponíveis. Clara leu a carta várias vezes, emocionada, compreendendo que o legado não é apenas o que você faz por si mesmo, mas o que você desperta nos outros. Enquanto caminhava sozinha por um parque na tarde seguinte, Clara refletiu profundamente. A verdadeira medida de uma vida não está em riqueza material, fama ou reconhecimento público. Está na capacidade de transformar vidas, inspirar coragem, cultivar esperança e criar impacto duradouro, mesmo quando ninguém observa. Cada dificuldade enfrentada, cada medo superado, cada passo de resiliência silenciosa torna-se parte de algo maior do que nós mesmos. Napoleon Hill ensinava que os líderes mais poderosos não são apenas aqueles com títulos ou dinheiro, mas aqueles cujas ações transformam vidas e cujas ideias continuam a ecoar muito depois que se vão. Clara compreendeu que seu propósito, aliado à persistência, à ação e à coragem, estava criando um legado invisível, mas eterno. Em um final de tarde, ela sentou-se à beira de um rio, observando o reflexo dourado do sol na água. Clara percebeu que sua vida não era mais apenas sobre conquistas pessoais. Cada obstáculo superado, cada projeto realizado e cada decisão tomada com intenção havia se tornado parte de uma corrente que atravessava e influenciava outras vidas, mesmo que silenciosamente.
A sensação era esmagadora, mas bela. Ela havia se tornado parte de algo maior que si mesma, e esse impacto era indestrutível. Clara percebeu também que o legado não espera. Ele se constrói diariamente, em ações pequenas e consistentes. Cada momento em que se escolhe coragem em vez de medo, ação em vez de hesitação, foco em vez de dispersão, constrói não apenas o próprio destino, mas também a vida de todos que estão ao redor. A resiliência, o propósito e a coragem que moldaram sua jornada se tornavam, assim, sementes que floresceriam muito além de sua própria existência. E naquela tarde silenciosa, Clara finalmente compreendeu o que Napoleon Hill sempre quis ensinar. O legado de uma vida não está em conquistas visíveis ou elogios, mas na transformação que ela provoca nos outros, na força que desperta nos corações e na inspiração que permanece mesmo quando você não está mais olhando. A jovem que começou sua jornada aceitando limites invisíveis, enfrentando medos internos e externos, construindo riqueza interna e descobrindo seu propósito, agora via claramente cada desafio enfrentado, cada passo solitário e cada decisão tomada com coragem havia deixado um rastro invisível, mas poderoso. Um rastro que inspiraria outros a acreditar, agir e transformar o mundo à sua própria maneira. Clara sorriu para o rio e sentiu uma paz profunda. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse no futuro, sua vida já havia se tornado um legado de coragem, resiliência e impacto duradouro. Clara olhou para trás e percebeu o quanto havia percorrido. Cada passo, cada desafio enfrentado, cada medo que ousou encarar havia sido parte de um caminho maior, invisível aos olhos de quem apenas observa a superfície da vida. Agora, mais do que nunca, ela entendia que o sucesso, a riqueza e a realização não são destinos finais, mas jornadas contínuas de crescimento e aprendizado. Mesmo com todas as conquistas externas, projetos realizados, reconhecimento, conexões e resultados concretos, o que mais a fascinava era o que havia descoberto dentro de si mesma. A força inabalável da mente, o poder do propósito, a coragem de enfrentar o desconhecido e a resiliência silenciosa que a acompanhava em cada passo. Clara compreendeu que a verdadeira riqueza não estava em títulos, números ou posses, mas na capacidade de transformar cada dificuldade em oportunidade, cada medo em impulso e cada queda em aprendizado. Caminhando por uma trilha montanhosa, sozinha, Clara refletia sobre todas as lições aprendidas. Cada passo era um lembrete de que a vida não oferece garantias, mas sempre oferece escolhas. Escolhas que podem ser feitas com medo ou com coragem, com dúvida ou com fé, com passividade ou com ação. E foi a escolha de agir, mesmo diante do desconhecido, que transformou toda a sua trajetória. Napoleon Hill ensinava que a ação é a ponte entre os sonhos e a realidade. Clara compreendeu com clareza que não bastava apenas acreditar ou planejar. Era necessário avançar, mesmo quando os obstáculos pareciam maiores que a própria vontade. A persistência diária, a coragem silenciosa e a disciplina emocional haviam se tornado seus aliados mais poderosos. Enquanto subia a colina, Clara encontrou um grupo de pessoas que buscava orientação para alcançar seus próprios objetivos. Elas olhavam para ela com curiosidade e admiração. E Clara percebeu que sua jornada agora se transformava em algo maior. O que havia aprendido agora podia servir de guia e inspiração para outros. Ela falou sobre desafios enfrentados, medos superados, propósito descoberto e a importância de caminhar mesmo sozinho. Cada palavra, cada exemplo, ressoava profundamente naqueles que a ouviam. Ela percebeu que a vida é feita de ciclos. Obstáculos surgem, medos se apresentam,
Oportunidades aparecem e a jornada continua. Cada experiência vivida é um tijolo na construção de algo maior. O que importa não é apenas o que se alcança, mas como cada passo transforma você e aqueles que cruzam seu caminho. Clara compreendeu que a verdadeira medida de uma vida extraordinária está na capacidade de crescer continuamente e inspirar crescimento em outros. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Clara respirou fundo, sentindo a energia de tudo o que havia vivido. Ela sabia que o caminho à frente continuaria repleto de desafios, mas também de possibilidades infinitas. Cada dificuldade futura seria uma oportunidade de testar sua coragem. Cada decisão, uma chance de reafirmar seu propósito. Cada momento de dúvida, um convite para fortalecer sua resiliência. E pela primeira vez, Clara sorriu não apenas pelo que conquistou, mas pelo que ainda estava por vir, porque a verdadeira jornada nunca termina. O aprendizado, a transformação e a ação constante são o que dão sentido a cada dia, a cada passo e a cada respiração. Enquanto caminhava para o topo da colina, Clara refletiu: se minha jornada inspirou apenas uma pessoa a enfrentar seus medos, perseguir seus sonhos e agir com propósito, todo o esforço valeu a pena. E se inspirar centenas, milhares? Então cada desafio, cada lágrima e cada passo solitário se transforma em algo eterno. Napoleon Hill dizia que aqueles que compreendem o poder da mente, da fé, da ação e do propósito jamais vivem uma vida mediana. Clara finalmente entendia. A verdadeira grandeza não está apenas em alcançar objetivos, mas em viver uma vida que inspira coragem, determinação e transformação em cada pessoa que cruza seu caminho. E assim, enquanto o sol desaparecia no horizonte, Clara continuava a caminhar. Sozinha, mas mais forte do que jamais estivera, com a mente clara, o coração firme e a certeza de que a jornada não termina aqui. Ela continua a cada passo, a cada escolha e a cada vida que ela toca silenciosamente pelo exemplo que construiu. A jovem que começou aceitando limites invisíveis, agora compreendia: a vida é infinita em possibilidades. E a verdadeira riqueza está em transformar-se constantemente e, com coragem, inspirar o mundo ao seu redor. A jornada de Clara continuava, e com ela, o legado de força, propósito e resiliência que ecoaria muito além do que qualquer olhar poderia alcançar. Clara parou no topo da colina e olhou para o horizonte, onde o sol se escondia lentamente, tingindo o céu de tons dourados e púrpuras. Cada raio de luz parecia tocar suavemente sua pele, como se o universo a lembrasse de que cada desafio enfrentado, cada medo conquistado e cada obstáculo superado haviam sido passos significativos na construção de algo maior do que ela mesma. Ela sentiu pela primeira vez a dimensão completa de sua jornada. Não apenas suas conquistas pessoais, mas a transformação que sua coragem, propósito e persistência haviam provocado em sua própria vida e na vida daqueles ao seu redor. Durante anos, Clara havia aceitado limites invisíveis, acreditando nas restrições impostas pela dúvida e pelo medo. Ela havia aprendido a caminhar sozinha quando parecia que ninguém estava ao seu lado, a transformar cada dificuldade em oportunidade e cada fracasso em aprendizado. A solidão que antes a aterrorizava agora era sua maior aliada, porque fora nela que Clara descobrira a força silenciosa e imbatível que agora guiava cada passo de sua vida. Enquanto caminhava lentamente pelo topo da colina, lembrava-se de todos os momentos que haviam definido sua trajetória. Aquelas manhãs frias em que, sozinha, desafiava seus próprios medos invisíveis. Os dias em que o mundo parecia desmoronar ao redor de seus projetos, mas ela continuava caminhando, mesmo sem aplausos
ou reconhecimento, cada instante de dúvida, cada noite de ansiedade, cada momento em que poderia ter desistido, mas escolheu agir, escolher coragem, escolher persistência. Clara percebeu que, em cada um desses momentos, havia construído uma base sólida de resiliência, propósito e determinação. Essa base não podia ser abalada por críticas externas, fracassos temporários ou circunstâncias inesperadas. Era algo que nascia de dentro, alimentado por sua fé na própria mente e em sua capacidade de agir com propósito, independentemente do que o mundo dissesse. Ela lembrou-se de Napoleon Hill e de sua insistência sobre o poder da mente. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas Clara entendeu algo ainda mais profundo. Não basta conceber ou acreditar. É necessário agir incessantemente, com coragem, disciplina e clareza de propósito, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada momento de incerteza em um passo na direção de seu destino. Enquanto o vento soprava, Clara refletiu sobre o impacto silencioso de sua jornada. Pessoas próximas começaram a se aproximar, não apenas em busca de ajuda, mas porque suas ações haviam despertado algo dentro delas: coragem, fé e determinação. Ela percebeu que o verdadeiro legado não está em títulos, riqueza ou reconhecimento, mas na influência positiva que nossas ações e escolhas exercem nos outros, mesmo quando não estamos cientes disso. Ela pensou na jovem mulher que lhe enviara uma carta, contando como a história de Clara a havia inspirado a enfrentar medos antigos e perseguir sonhos abandonados. Pensou nos colegas, amigos e parceiros que silenciosamente haviam mudado suas próprias vidas após observar a resiliência e a persistência de Clara. Cada gesto, cada decisão tomada com coragem e propósito havia se transformado em uma semente que germinaria muito além de sua própria existência. Clara percebeu que a vida é uma série de ciclos, momentos de vitória e fracasso, encontros e despedidas, desafios e oportunidades. Mas cada ciclo, cada experiência, cada passo consciente que damos constrói o alicerce de nosso legado. Ela compreendeu que não há uma linha final para a jornada. O crescimento e a transformação são infinitos, assim como o impacto que podemos exercer sobre o mundo e sobre as pessoas ao nosso redor. Naquela tarde, enquanto o céu mudava de cores e as primeiras estrelas começavam a aparecer, Clara caminhou até a beira de um precipício e respirou profundamente. Cada respiração parecia conectar sua mente, coração e espírito com algo maior, como se ela pudesse sentir a energia de todas as vidas tocadas por sua coragem. Ela sentiu que a verdadeira grandeza não reside apenas em conquistas pessoais, mas na capacidade de inspirar outros a acreditar, agir e transformar suas próprias vidas. Então Clara se deu conta de uma verdade que transformaria a forma como encararia tudo daqui para frente. O medo nunca desaparece completamente. Ele apenas perde poder sobre quem escolhe enfrentá-lo com coragem. O fracasso nunca deixa de existir. Ele apenas se torna um passo necessário para o sucesso quando interpretado como aprendizado. A solidão é inevitável em muitos momentos, mas é também a oportunidade de descobrir a própria força, a clareza de propósito e a capacidade de caminhar mesmo sem apoio. Clara sabia que a vida continuaria a apresentar desafios, imprevistos e momentos de dúvida. Mas agora ela estava preparada, sua mente estava afiada, seu coração firme, sua fé inabalável e seu propósito claro. Cada passo futuro seria consciente, cada decisão seria guiada por ação deliberada e cada obstáculo seria transformado em aprendizado. Enquanto descia a colina, sentiu algo que nunca havia sentido antes, uma liberdade completa e inabalável.
A liberdade de saber que, independentemente do que o futuro trouxesse, ela seria capaz de enfrentá-lo, inspirar outros e continuar construindo seu legado de coragem, resiliência e impacto. Napoleon Hill dizia que aqueles que compreendem a lei da mente, da fé, da ação e do propósito jamais vivem uma vida mediana. Clara finalmente entendia a profundidade dessa verdade. Uma vida extraordinária não é definida apenas pelo que você alcança, mas pelo que desperta, transforma e inspira nos outros através de cada escolha, cada passo e cada ação consciente. E assim, Clara continuou a caminhar, sozinha, mas mais forte do que jamais estivera. Cada passo não era apenas um movimento no mundo, mas uma afirmação silenciosa de que a jornada de coragem, propósito e transformação nunca termina. Ela apenas se expande, cresce e inspira infinitamente. Ela sorriu para o horizonte e, pela primeira vez, sentiu que não havia limites reais, apenas oportunidades. Cada desafio futuro, cada medo ainda existente, cada obstáculo seria apenas mais um capítulo em uma vida que se tornaria eterna através do legado que ela já começara a construir. A jovem que começou aceitando limites invisíveis agora compreendia: a vida é um fluxo contínuo de crescimento, coragem e transformação, e cada passo dado com propósito e ação deixa um impacto que transcende o tempo, a solidão e até mesmo a própria existência. E nesse instante, Clara percebeu algo ainda mais profundo. A jornada não termina nunca, porque enquanto houver sonhos a serem realizados, medos a serem enfrentados e vidas a serem tocadas, ela sempre terá novos horizontes para conquistar, novas possibilidades para criar e novos legados para deixar no mundo. A jornada de Clara continuava, e com ela a certeza de que qualquer pessoa que escolhesse coragem, ação e propósito poderia transformar sua própria vida e silenciosamente mudar o mundo ao seu redor. E assim, chegamos ao fim desta jornada de coragem, propósito e transformação. Lembre-se, os limites que você acredita existir só existem enquanto você permitir. Cada passo que você dá, mesmo sozinho, cada desafio que enfrenta com fé e determinação, constrói não apenas sua vida, mas também o legado que você deixará para o mundo. Se hoje você sente que o impossível está ao seu alcance, é porque você já tem dentro de si a força necessária para transformar sonhos em realidade. Não espere por ninguém, não espere pelo momento perfeito. A hora de agir é agora. Se este vídeo tocou seu coração, trouxe clareza ou despertou aquela chama de determinação dentro de você, eu te convido a fazer algo muito simples, mas poderoso. Se inscreva no canal e faça parte dessa comunidade de pessoas que não se contentam com a mediocridade. Deixe o like para mostrar que você está pronto para agir e crescer todos os dias. Comente aqui abaixo dizendo qual é o próximo passo que você vai dar na sua jornada, porque compartilhar sua intenção fortalece seu compromisso. Nunca se esqueça, a vida é sua, o propósito é seu e a força para vencer está dentro de você. Então levante-se, acredite, haja e transforme cada obstáculo em degrau para o seu sucesso. O mundo está esperando para ver o que só você pode realizar.